Bom, primeiramente, bom dia a todos, Shabbat Shalom. Então, nós vamos hoje para a segunda palestra desta nossa série de estudos, não é? Eu gostaria que, como já foi instruído, nós vamos continuar do mesmo procedimento. Irei primeira parte, trazer uma sequência sobre o nosso estudo. Irei parar na metade do tempo ali para dar oportunidade para uma pergunta ou outra. Como vocês receberam aí a orientação, tanto o Roger como aí o Sérgio e o Mauro estarão fazendo a seleção das perguntas, não é? E, no caso, não, bem, faz favor, só pedir aqui, por favor. Acho que está no suporte lá, porque agora ficou bem baixo mesmo aqui. Eu vou botar no suporte aqui para ficar mais reto aqui comigo aqui, mas enquanto isso já vai iniciando ali, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a nossa apresentação de hoje. Okay. Só um minuto aqui para nós olharmos com vocês também. Ok. Ok. Creio que todos estão vendo aí, ok? Já vendo a apresentação ali, Mauro? Só estamos vendo sim a apresentação, sim? Ok, pronto. Acho que agora aqui ficou melhor também, um pouquinho mais alto aqui. Ok? Bom, nós vamos então continuar. Lembra que na semana passada nós começamos com aquela palestra sobre a origem, então, ali vamos dizer, da interpretação, ou a leitura da Bíblia com o antissemitismo e a origem, então, do supersessionismo como uma escola de interpretação bíblica. E nós começamos olhando estes fatores da posição tradicional, da visão tradicional acerca da relação judaísmo e cristianismo, e como isso foi impactado por esta visão, e em contraste com a nova compreensão que, sobretudo, se desenvolveu a partir dos anos 50 do século passado, 1950, com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, com várias outras evidências arqueológicas e documentais que mostram um judaísmo do Segundo Templo muito complexo, com vários grupos religiosos, e o que evidencia aquilo que era mantido já na tradição judaica, quando o Talmud vai falar que havia ali 24 grupos religiosos, comumente chamados de seitas, né, que existiam quando o templo foi destruído no ano 70. E muitas dessas, a compreensão da relação entre esses grupos religiosos, nós hoje temos muito mais evidências e compreensão sobre a relação também do que seria o judaísmo e o cristianismo no primeiro século. Tá? Bom, nós vimos isso, vimos algumas evidências, alguma literatura sobre isto, e eu aqui agora, então, vou continuar a nossa palestra agora com um outro tema, para entender a origem dessa leitura antissemita e também da teologia da substituição. Para podermos compreender isso, nós iremos investigar agora, na sequência, sobre a separação entre o judaísmo e o cristianismo. E as forças, os elementos, as circunstâncias que estiveram relacionadas nesta época e a sua ligação, então, com a leitura tradicional cristã. Então, esse será o nosso foco aqui, mas nós vamos analisar elementos pertencentes aos dois lados. Então, aqui, nós vamos ver nessa separação várias circunstâncias que nós precisamos analisar de maneira imparcial. Não é? A linguagem, às vezes, como esses textos, alguns textos que nós iremos abordar, são textos que são lidos na perspectiva moderna, muitas vezes eles serão textos muito fortes. Então, aqui eu gostaria já de aqui, como certa maneira, nos preparar, né? Porque, às vezes, a pessoa vai ler um texto muito forte porque ele é lido com os olhos de hoje, da modernidade.
Nós iremos, então, eu peço só paciência com você, me ajude, nós precisamos ali seguir este estudo, não é? Analisar argumentos que são trazidos, tanto do lado cristão como do lado judaico, e avaliar esses argumentos, se realmente eles têm sustento a partir das evidências que o estudo das evidências da época nos proporciona. Okay? Então, assim nós vamos fazer essa caminhada juntas. Então, lembre-se aí, mesmo vendo um texto que aparentemente é forte, nós iremos fazer uma avaliação para notá-lo à luz das evidências que nós teríamos a partir da época, então. Ok? Mas, neste momento de separação, nós vemos várias forças que estão ali atuando neste momento. Nós temos, por exemplo, forças de tensão e oposição. No templo, nós temos, por exemplo, da parte dos saduceus, oposição e, às vezes, até atitudes contrárias muito fortes. Na sinagoga também você nota essa tensão e oposição da parte de pessoas que são do grupo dos fariseus. No governo, nos órgãos governamentais, seria a liderança governamental ali, da parte do Sinédrio e também da parte das autoridades de Roma. Hein? Mas, do outro lado, se nós temos tensão e oposição, nós vemos também textos que indicam simpatia, tolerância e aceitação. Isso no templo, especialmente da parte do povo. Na sinagoga, você vai ter uma ênfase no povo e também em representantes do grupo dos fariseus, com simpatia, tolerância e aceitação, e também o governo, tanto no Sinédrio como em Roma. Okay? Então, nós temos, de um lado, oposição e tensão, do outro lado, você tem simpatia, tolerância, aceitação. Não é? Você tem, de um lado, evidências de perseguições, as perseguições de Roma. A Roma é um importante elemento que vai entrar neste quadro. Nós temos a perseguição de Nero, que ocorreu no ano 64, e ela foi direcionada aos cristãos, de forma especial. Depois nós temos as perseguições da parte do imperador Domiciano, no ano 89 a 96, da parte do imperador Trajano, 98 a 117, da Era Comum, não é? E Adriano, perseguição de Adriano, 117 a 138. E essa perseguição desses três últimos imperadores foi direcionada tanto contra judeus como contra cristãos. E essa aí atingia todo mundo. Não fazia muita distinção entre um grupo e outro, e a perseguição era direcionada a ambos os grupos. Nós temos também o elemento da guerra judaica, das três guerras judaicas contra Roma. A primeira guerra do ano 66, e que vai se estender com as últimas, a destruição do templo, no ano 70, mas ainda grupos que vão ainda de resistências, vão se estender até o ano 73, e a história de Massada é uma história famosa dentro deste contexto. Né? Depois nós teremos a guerra do ano 115 a 117, esta é a guerra que ocorre fora da Judéia, começa no Egito, na região de Alexandria, depois se espalha para a Ásia, a região onde hoje é a Turquia, não é? E em grandes conflitos entre pessoas da comunidade judaica que tomaram armas e foram lutar contra os romanos. Não é? E a rebelião famosa, conhecida também, a de Bar Korba, que foi entre os anos 132 e 136 da Era Comum. E aí nós vemos, neste contexto de guerra, vemos aí, às vezes, tensão, oposição e muitos fatores que vão incluir aí a relação judaísmo e cristianismo neste contexto. E nós temos o fator também do antijudaísmo romano. Já era um elemento que existia na cultura romana, direcionada à população judaica, por ser a população mais diferenciada ou diferente da cultura greco-romana da época, mas esse antijudaísmo vai virar violento, vai virar agressivo, sobretudo depois das guerras. E daí nós vamos ter este elemento do antijudaísmo romano também importante dentro deste contexto de separação entre o cristianismo e o judaísmo,
e aí muitos cristãos se distanciam do judaísmo de forma proposital, rejeitam raízes, qualquer raiz judaica que havia de relação deles com o judaísmo, né? E aí rejeitam essas origens também que o cristianismo tinha de forma clara ali com um grupo religioso judaico do primeiro século. Então, nós vamos agora à segunda palestra. Nesta palestra, nós vamos trabalhar os argumentos que enfatizam iniciativas do lado judaico. Então, aqui são argumentos que, na literatura que trata do assunto, vários tratam ou propõem que a separação entre judaísmo e cristianismo se deu, sobretudo, a partir da perspectiva judaica. Okay? E nós vamos avaliar esses argumentos, tá? Se eles realmente se sustentam da forma como alguns autores o apresentam. Okay? Para o estudo deste bloco, eu estaria usando aqui, entre outras bibliografias, mas muito a discussão apresentada por Bacchiocchi no seu livro Antijudaísmo e a Origem do Domingo, parte da sua tese doutoral na Universidade Gregoriana, Universidade do Vaticano, em 1975. Okay? É um interessante estudo sobre o assunto. Estarei usando também o livro do Jacques Ducan, sobre a relação Israel e a Igreja, publicado pela Hendrickson em 2002, sessão que ele discute sobre isto. Também o livro de um rabino chamado Philip Segal, já um pouco mais no final do século passado, mas muito interessante, Judaísmo, a Evolução de Fé, publicado em Grand Rapids pela Edmonds, em 1988, e também o livro do clássico sobre essa situação do historiador também judeu, o Marcel Simon, Verus Israel, então, nesse estudo sobre as relações entre cristãos e judeus no Império Romano, e sobretudo do período posterior à revolta de Bar Korba, ano 135 a 425. Okay? Foi republicado mais recentemente aí, pela Universidade de Oxford, através da Littman Library Jewish Civilization, um departamento ali de área de estudos da Universidade de Oxford. Então, estes serão, mas nós vamos acrescentar outras bibliografias. Os argumentos que estão aqui agora não é automaticamente o argumento desses autores, mas são argumentos que são tratados na obra destes autores. E eles citam lá vários dos defensores das ideias que nós iremos abordar aqui. Tá? Então, não quer dizer que esses autores estão falando o que nós vamos ver agora, mas eles abordam esses argumentos e tratam desta discussão que vai ser tratada aqui. Então, vamos aqui a primeira, então. No primeiro bloco, vários autores que propõem que a separação entre o judaísmo e o cristianismo se deu por iniciativas judaicas, eles vão argumentar primeiro a partir do próprio texto do Novo Testamento, com evidências que eles apresentam nos evangelhos e em Atos. E então, uma das evidências que eles apresentam que foi iniciativa do lado judaico são textos que falam de expulsão da sinagoga e perseguição da parte judaica contra os seus conterrâneos judeus que aceitavam o cristianismo. E aí são elencados textos do Evangelho, sim, e textos do livro de Atos. E eu coloquei aqui dois exemplos. Aqui, por exemplo, temos o exemplo lá no Evangelho de João, sobre a cura que Jesus vai fazer de um cego de nascença. Está no capítulo 9 do Evangelho de João. E aí, então, como esse cego é curado, e ele nasceu cego, não é? Isso cria um grande tumulto, sobretudo no meio dos fariseus, que vão interrogar este cego, vão chamar os pais dele para confirmar se ele era cego mesmo de nascença. Existe toda uma tensão ali com respeito a este milagre. E lá no texto, nos versos, no capítulo 9, verso 20 a 22, então nós temos o seguinte relato nessa tradução, que é a Nova Almeida atualizada. Então diz assim: quando os líderes dos fariseus questionam os pais
se realmente o filho nasceu cego. Então, os pais deste cego respondem, dizem, então, os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. Okay? E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele, diz o texto, não é? Fazem esta observação seguinte, que os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus. E aí, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, no caso o Messias, não é? Seria expulso da sinagoga. E aí nós temos outros textos que estão aqui elencados que iriam nesta mesma direção, expulsão e perseguição nesta parte ali já nos evangelhos. Okay? Outro texto seria o próprio texto da história da perseguição que vem logo depois da morte de Estevão. Aí diz que Saulo consentia na morte de Estevão, está em livro de Atos, capítulo 8, versos 1 a 3, e diz, naquele dia, então, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todo, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. E diz, alguns homens piedosos sepultaram Estevão, que tinha sido apedrejado e morto, não é? E fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Então, primeiro, então, dizem, a evidência se encontra no próprio texto do Novo Testamento, desta iniciativa de expulsão e perseguição a qualquer um que aceitasse a fé cristã, né? Como sua fé, e, portanto, seria do lado judaico que teria começado essa separação entre o judaísmo e o cristianismo. Okay? Na continuação diz que, não além da expulsão, você tinha a perseguição e morte por parte das autoridades religiosas e políticas, saduceus, alguns fariseus, Herodes e Roma. Aí você tem atitude ali contra Jesus, né? Nós temos ali o próprio relato do final do Evangelho, dizendo lá, então, como está, por exemplo, nos textos aqui de Mateus 26, 3 a 5, diz, então os principais sacerdotes, anciãos do povo, se uniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Isto é uma das passagens de exemplo, né? Nós temos lá a famosa passagem da morte de Estevão, que também iria não somente a perseguição contra Jesus, mas contra os apóstolos seguidores de Jesus. Aí nós temos aí vários textos também que estão ali no livro de Atos, que iriam evidenciar essa atitude de perseguição e tentativa de executar os seguidores de Jesus no templo lá. Então, nós vemos a morte de Estevão, diz lá o Estevão faz seu discurso diante do Sinédrio. Né? No final do discurso, então, diz o texto que, ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva, rangiam os dentes contra ele, eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo, e Saulo consentia com a morte de Estevão. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E segue o texto, então, narrando esta perseguição. Então, o argumento aqui dos autores diz, olha, as evidências do próprio Novo Testamento indicam que havia rejeição na sinagoga, expulsão da sinagoga, que depois passou a se tornar um ato violento de perseguição e execução. E isso aí estaria no início da separação entre judaísmo e o cristianismo, okay? Sendo que o cristianismo foi expulso e perseguido pela parte judaica. Okay? Este é o argumento desses autores, usando textos como estes, okay? Que eu apresentei aqui na sequência. Não vamos apresentar todos os textos, aí vocês têm aí na exposição ali, não é? Mas esta é a ideia, eu creio que nós, com esses textos aqui, nós conseguimos ver bem este argumento. Depois, então, nós temos o argumento das guerras judaicas e a rejeição dos judeus cristãos, que eram cristãos. Então, a visão comum proposta por estes autores que enfatizam este aspecto
que é uma visão que se tornou muito comum no meio acadêmico, foi que a recusa dos judeus cristãos de participarem nas revoltas judaicas contra Roma criou um contexto de rejeição no meio judaico, que passou a considerá-los e tratá-los como traidores, resultando, na época, então, da expulsão desses judeus cristãos do meio judaico. Então, na época, eles teriam sido expulsos porque todo mundo se levantou contra Roma e os judeus cristãos não aceitaram participar desta revolta, né? E então eles foram vistos como traidores nesse contexto ainda da guerra, das paixões nacionais, né? Então vocês não estão conosco, vocês são traidores, e eles teriam sido então expulsos, iriam culminar com a expulsão agora, não somente do contexto religioso, sinagoga, mas uma expulsão mais nacional, onde eles estariam sendo excluídos do meio do povo judaico na época. Então, rejeitado e oprimido pelos judeus nacionalistas, que seriam os zelotes e os seus apoiadores, os judeus cristãos perderam seu último laço de simpatia no meio judaico, continua vários dos que argumentam nessa direção, quando Yohanan ben Zakkai, que era o líder do partido pacifista entre os fariseus, que tinha se instalado em Yavne, na Galileia, após 73 da Era Comum. E Yavne se tornou, então, a base do judaísmo rabínico. Mas Yohanan ainda era um indivíduo com bastante uma perspectiva bem pacifista. Ele não queria conflito com ninguém, né? Ele queria ali, de novo, restabelecer e tratar de reavivar o judaísmo, não é? Através da perspectiva do Partido dos Fariseus, ali em Yavne, não é? Depois da destruição do templo, mas ele foi deposto. E a liderança ali em Yavne foi assumida em algum momento entre os anos 80 e 90 por Gamaliel II, também conhecido como príncipe. E a família de Gamaliel era considerada como descendente de Davi. E esse Gamaliel II era neto do grande Gamaliel, que aparece mencionado no livro de Atos. E este Gamaliel, que assume a liderança em Yavne, ele era a favor da resistência nacionalista contra os romanos, e ele também era contra eliminar qualquer outro grupo religioso judaico que não se enquadrasse dentro da perspectiva que estava sendo construída ali em Yavne. Portanto, já Gamaliel não era tão tolerante quanto Yohanan ben Zakkai. Ele ali tentou separar qualquer outro grupo e eliminar esses outros grupos, e ele era a favor de uma revolta realmente contra os romanos também, que daí vai crescer nas décadas seguintes e vai acontecer no apoio que a gente vai ver de representantes da liderança da época, que nem o Rabino Akiba, ao próprio Bar Korba, na Terceira Guerra Judaica contra Roma. Então, diz, olha, uma vez que na guerra eles foram expulsos, mas ainda havia um laço de simpatia através de Yohanan e a perspectiva de Yohanan, que era mais aceitava as diferenças de maneira um pouquinho mais aberta. E aí, Gamaliel II, aqui agora, já pôs fim a esta simpatia qualquer que houvesse ali, eliminando qualquer grupo, especialmente o grupo cristão, do contexto da sinagoga e do povo de Israel na época. E, por último, então, vem com Gamaliel II, uma das ações que ele fez que foi de maior impacto foi a famosa e bem conhecida Birkat Haminim. Então, a bênção, ou, na verdade, uma maldição, contra os hereges. Então, Gamaliel II, o novo líder da Academia de Yavne, trabalha, então, para a expulsão dos judeus cristãos, do seio da sinagoga em todo o mundo, e, em algum momento, entre os anos 90 e 100, é introduzida uma sentença na 12ª bênção da oração da Amidá. Nós conhecemos essa oração, vocês conhecem bem, aquela oração que se faz silenciosa, né? Bem no meio do serviço religioso, sinagogal, a liturgia da sinagoga. Essa oração também é conhecida como a Shmoneh Esrei, aí a Shmoneh Esrei, a oração das 18 bênçãos, feita de pé em silêncio. E essa, então, nessa frase é entendida como uma maldição contra os cristãos e outros heréticos, pedindo o juízo divino sobre eles. E Gamaliel, então,
enviou cartas requerendo a expulsão de todos os heréticos e os cristãos das sinagogas no mundo inteiro. E a introdução desta Bicat, que então nós temos uma evidência dela, foi descoberto ali no manuscrito da Genizá de Cairo, que é um documento do século IX, não é? Que foi ali descoberto, que foi destruído no século IX, a Genizá, não é? De Cairo ali, onde ela então reza o seguinte, nessa 12ª bênção, a Birkat Haminim. Diz ali, que os cristãos, os Notsirim, e os heréticos, os Minim, pereçam em um só momento. Assim está no texto da Birkat Haminim, na Genizá de Cairo. Diz, então, pereçam em um só momento, que eles sejam apagados do livro da vida e que não sejam escritos juntos com os justos. Bendito sejas tu, eterno, então, Senhor, que humilha o insolente. Okay? Ao introduzir uma Birkat Haminim como esta na liturgia da sinagoga, tornou-se mesmo, não precisava mais nem de uma atitude violenta para colocá-los para fora da sinagoga, que é o argumento que é feito, não é? Mas a pessoa não se sentiria bem participando na sinagoga e orando contra si mesmo, pedindo uma maldição sobre si. Então, todos os heréticos, outros grupos que seriam considerados heréticos, ainda permaneciam tinham sobrevivido da destruição do templo, como os saduceus, como essênios, como outros mais, e principalmente os cristãos, que era o grande grupo que tinha sobrevivido junto com os fariseus, não é? Eles não teriam mais lugar na sinagoga e, desta maneira, teriam terminado qualquer ligação entre os cristãos com o judaísmo que sobreviveu após a destruição do templo no final do século I e início do século II da Era Comum. Okay? Então, nós temos aqui estes argumentos. Tá? Nós vamos a uma pequena pausa para a nossa apresentação. Como vocês sabem, eu gosto de, no meio da questão, quando nós terminamos um bloco, dar aí o espaço para alguma pergunta, antes de avançarmos. Agora nós vamos avaliar estas propostas. Tá? Então, essas são as propostas mais comuns no meio acadêmico, daqueles que enfatizam que a iniciativa de separação ela foi, sobretudo, do lado judaico e começou já da expulsão daqueles que seguiam a Jesus na época do próprio Jesus, não é? Das sinagogas, e depois essa expulsão também aconteceu após, mas também a atitude de perseguição e até de execução, morte, e no final, então, a introdução ali, a separação no contexto da guerra judaicas e na própria liturgia da sinagoga, com o Birkat Haminim ali sendo introduzida pelo rabino ali, líder de Yavne, Gamaliel II. Então, estamos aí. Se existe alguma pergunta relacionada a estes itens que nós mencionamos, por favor, então, seria o momento de fazê-la, e antes nós sigamos agora para a avaliação destas propostas. Ok? Então, está aí Mauro, Sérgio, Roger. Professor, não tem nenhuma pergunta, mas eu gostaria de ouvindo bem? Agora sim. Ouvindo. Agora estou ouvindo. Tá. Eu gostaria. Mauro, está falhando. Mauro, está falhando. Eu vou fazer um comentário. Agora acho que é você, não sou mais eu não, Mauro. Que eu acho. Mauro, está falhando. Quer mandar ali que eu faço? Não, pode seguir o jogo, pode seguir o jogo. Depois ele faz aqui, ele me faz aqui. Pode seguir. Tá bom? Pode continuar, que a gente não tem nenhuma pergunta agora, não. Não tem nenhuma pergunta? Então, vamos, então, para a sequência da apresentação aqui, ok? Tudo bem? Mas, assim, está claro? Alguma coisa não ficou clara aqui, gente? Fora de pergunta? A argumentação ficou clara? Diga. Eu percebi na explanação que nenhum motivo principal dessas rusgas com os judeus cristãos envolvem a figura de Jesus. A impressão que dá, pelo que o senhor explanou para a gente, é uma ideia mais
política e brigas ali entre facções. A figura de Jesus mesmo como um judeu nunca entrou nessa discussão, pelo menos nesse momento. A figura de Jesus como judeu não era uma questão ali para os judeus ali do primeiro século e do segundo século. Que ele era judeu, acho que isso todo mundo aceitava. Agora, a questão dele ser Messias, você pode notar que alguns argumentam que sim, que o Evangelho diz, aquele que o professasse ou que o seguisse seria expulso da sinagoga. Aí os pais lá do cego já ficam com um pouco de medo lá, opa, não é? E diz que alguns líderes, outros textos diz, alguns líderes até simpatizavam com Yeshua, com Jesus, mas tinham medo de professar isso abertamente para não ser expulsos da sinagoga. E aí, por exemplo, quando Nicodemos, num dos textos do Evangelho, eles estão ali tratando sobre Jesus, ali junto no Sinédrio, e daí Nicodemos se levanta e diz, espera aí, nós estamos aqui acusando e julgando alguém sem ouvi-lo. Como é que nós vamos fazer isso? Nós temos de dar a oportunidade, pelo menos, para ouvir. Aí, então, o líder religioso, que é parte do Saduceu, diz, ei, você é discípulo dele? Quem tenta partir para o ridículo ali, não é? Você vai ver, olha aí para o texto, ninguém vem da Galileia, não sai ninguém de valor, não. Hein? Então, você tem nesse próprio texto ali que a figura se tornou controversa, não é? E o que nós vamos ver também, por exemplo, num contexto que o próprio, quando no capítulo 11 de João, que nós vamos abordar agora há pouco ali, você vê que havia ali a questão da polêmica que Jesus estava causando na época. O próprio Caifás, ao justificar uma ação contra Jesus, ele o justifica a partir do perigo político que Jesus colocava. Diz, olha, se nós não liquidarmos esse cara agora, ele está conseguindo muita influência junto ao povo. O impacto dele está crescendo cada dia mais. Se nós não pomos um fim nessa aventura messiânica dele, né, os romanos virão e vão destruir nossa nação. Se ele vai continuar com esse sucesso ali, então nós temos de botar um fim. Afinal, nós temos de preservar a nossa nação. É melhor que morra um homem do que seja destruída toda a nação. E isso se dá logo depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde muito povo clamou, bem-vindo que vem em nome do Senhor, bem-vindo, Hosana, ao filho de Davi. Não é? Então, diante dessa manifestação de entrada, que ficou algo muito público, em Jerusalém, então ali, que seguida depois com Atos de Jesus no templo, e depois com o relato da ressurreição de Lázaro, não é? Onde diz que muitos judeus, vendo tudo isso, muitos deles acreditavam, passaram a crer nele. Então diz, olha, esse homem se tornou um perigo político, ameaçando a nação e ameaçando nossa posição. Afinal, nós estamos aqui com a responsabilidade de manter a nação em paz. Se nós não deixarmos o indivíduo seguir, os romanos vão vir destruir e nós vamos perder nossa posição. Então, você nota que Jesus se tornou uma pessoa polêmica no contexto ali. Tá? Mas você aparece isso porque a perseguição vem contra alguém que manifestava a fé em ele ser a figura messiânica que era esperada. Isso aparece tanto nos evangelhos como também no livro de Atos. Então, existe, sim, Mauro, uma polêmica acerca dele. Mas, além da polêmica acerca dele, a polêmica acerca dele está baseada nos textos de estudo, nos textos dos evangelhos e de Atos. Mas o que você vai ver depois que, além da polêmica acerca dele, você vai ter esses fatores históricos, como a questão da guerra, a posição de cristãos judeus no meio da guerra contra Roma, e depois a posição da liderança em Yavne, que vai tomar atitudes para excluir da sinagoga os minima, os heréticos. Mas o texto da Genizá de Cairo, ela coloca notzerim ve minima, quer dizer, cristãos e heréticos. Então, o cristão parece bem focado ali nesta oração da versão da Birkat Haminima,
ali da Amidá, da Geniza de Cairo, tá? Mas vamos avaliar tudo isso aí, tá bom? Tá bom. Ok? O Thiago Santana colocou aqui uma citação de que o Oscar Scarsauni, ele sugere que essa maldição não seria contra os cristãos. O senhor já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Então, isso vamos ver agora na avaliação em seguida, aí, ok? E eu vou, inclusive, colocar ali não somente o trabalho do Scarsauni ali, mas, sobretudo, um estudo de um autor judeu, Maio, okay? O nome dele, que vai trabalhar bastante, e esse material também estará disponível para aqueles que se interessarem, tá? Neste material, nessa discussão. Eu creio que é o melhor artigo escrito de estudo sobre a Birkat Haminim, tá? Que nós temos, que eu conheço pelo menos, tá? Porque ele trabalha esse artigo com bastante profundidade sobre este tema aí. Ok? Tudo bem, então? Não tem mais nenhuma outra pergunta? Podemos seguir avante aqui com a segunda parte dessa palestra de hoje? Pode seguir, Pode seguir, professor. Bom, a segunda parte agora é uma avaliação destas posições, tanto a partir do texto do Novo Testamento, como das evidências históricas da época e literárias, históricas e literárias da época, então, que elas pertencem. Okay? Então, vamos lá. Voltamos, então, para a nossa avaliação. Então, seguimos aqui, estamos aí, então, com esta avaliação. Okay? Então, vamos avaliar. Primeiramente, a tensão e perseguição contra os cristãos nos evangeliatos, quando você analisa, eram atos esporádicos e limitados a certos grupos ou pessoas no meio judaico do primeiro século. Havia, por outro lado, atitudes de simpatia e aceitação por parte de muitos outros judeus a Jesus e os primeiros cristãos, judeus que nunca se tornaram cristãos. Interessante isso, porque você diz, bom, tem simpatia daqueles que se tornaram cristãos. Não, de judeus e de líderes religiosos que nunca se tornaram cristãos. Você vê, por exemplo, isso nos evangelhos. Quando nós chegamos aqui, você vê multidões e alguns líderes judeus, está registrado no evangelho, seguiam a Jesus e o consideravam como um profeta ou Messias. E nós temos, então, isto aí nos relatos ali também. Aqui eu vou parar aqui um momento, nós temos ali algumas evidências que eu vou trazer para vocês aqui, não vamos trabalhar aí todos os textos, mas aqui, por exemplo, vamos trabalhar alguns textos que são representativos disto. Okay? Então, vejam, por exemplo, aqui o texto de... Primeiro lá, então, o próprio texto, bem polêmico, a gente não vai ter tempo para poder trabalhar tudo, mas o próprio texto de João, que às vezes é considerado um dos mais polêmicos que existe no Novo Testamento nesse contexto. Então, aqui nós estamos no finalzinho, nós estamos no capítulo 11, aí nós temos aqui a história da ressurreição de Lázaro, né? Então, ele foi lá, Jesus ali ressuscita esse amigo dele, da família ali, que era tão próxima dele, de Maria, Marta e Lázaro, não é? E, então, ao terminar esse relato, o verso 45 diz o seguinte: muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria para poder lá participar do momento ali da morte, consolá-la e participar ali daquilo que é normalmente chamado ali esse momento de shivá, ali de sentar-se e chorar o morto, não é? De pranto, né? Vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhe contaram o que Jesus havia feito. Então, notem, o próprio texto faz uma divisão no próprio grupo. Alguns simpáticos a Jesus, outros contrários. Não é homogêneo. Então, os principais sacerdotes, os fariseus, convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo? Uma vez que este homem opera muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Então, a própria preocupação do texto aqui era que Jesus estava conseguindo muita simpatia no meio do povo e até entre vários representantes ali de posição entre o povo. E diz, não, nós temos de botar um fim nele. Okay? E se nós vamos ali para o próprio texto de João,
você vai ter toda a história, o final, a crucifixão, etc. Mas quem é que vai pedir o corpo de Jesus para tirá-lo da cruz e sepultá-lo? É José de Arimateia, que era líder e membro do Sinédrio. Uma pessoa de importante posição no meio judaico da época. E quem vai ajudar José de Arimateia para tirar o corpo de Jesus e sepultá-lo com honras? Nicodemos, outro que era considerado um príncipe no meio da época, que aparece na literatura judaica a referência a Nicodemos como um homem justo, hein? Extremamente justo, piedoso, e de importância. Eles são os dois que vão publicamente e vão lá tirar o corpo dele, sepultá-lo. Ou quer dizer, nós temos aí simpatia com respeito ao próprio Jesus. E você percebe isso nos evangelhos. Quer dizer, você não tem, nos evangelhos, a figura de todo mundo é contra. A leitura que vai criar tradicional, ela simplesmente esquece desses fatores, que havia partes da população que eram a favor, e essa parte não era tão pequena assim, tanto que começou a ser vista como uma ameaça política. Quer dizer, tem muita gente simpatizante dele aqui na nossa nação. Este homem se tornou um perigo. E dizem, nós vamos fazer assim, vamos ter de pegá-lo, mas não abertamente, porque se fizermos abertamente, a gente vai ter uma revolta do povo. Imagina, se nós formos lá e prendê-lo no templo, quando ele está lá falando para a multidão, nós vamos ter uma revolta. Então, nós vamos ter de prendê-lo às ocultas, vamos ter de prendê-lo sem que o pessoal saiba, o julgamento deverá ser também ali rápido, e vai ser durante a noite, o que estava normalmente contrário à prática comum, para entregá-lo nas mãos dos romanos no início do dia, e quando Jesus sai para caminhar, para ir para o Calvário, você vê que Jerusalém estava acordando, diz o próprio Evangelho. Jerusalém estava acordando. E quando as pessoas saem para fora, diz que mulheres começam a chorar, né? Prantear. O que está acontecendo e tal? Então, a atitude contrária a Jesus não é unânime, como a leitura tradicional normalmente o lê. Nós vemos divisão lá no meio, não é, da comunidade. Vemos isso também, não somente com respeito a Jesus, mas vemos com respeito aos próprios apóstolos, o movimento próprio cristão depois que vai surgir ali. Okay? Como nós vamos, por exemplo, nós vemos aqui, só um momento aqui, gente. Tenho de tirar aqui. Quando você chega lá no livro de Atos, você tem os apóstolos Pedro e João estão presos, mas nesse contexto que eles estão lá, eles pregam no templo e diz lá que quando eles pregavam no templo, etc., não é? Diz que eles costumavam reunir-se ali no templo, no pórtico de Salomão, e diz que o povo, verso 13, tinha grande admiração por eles. O povo tinha grande admiração. Okay? Mas, no entanto, eles são presos, são levados diante do Sinédrio, o Sinédrio está ali, alguns líderes querendo, não, nós temos que pôr um fim a isso de maneira, agora, acabar com isso. E aí você tem a história, que nós conhecemos muito bem, de que dentro do Sinédrio, quando eles estavam furiosos e queriam até executá-los, diz o verso 33, né? Eles ouvindo isso se enfureceram e queriam matá-los, mas se levantou um fariseu, e notem bem, fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, é uma figura importante na tradição judaica, respeitado pelo povo, ele aparece na literatura judaica, né? Este grande Gamaliel, como um grande rabino que seguia a escola de Hillel da época, não é? Então, mestre dentro da escola de Hillel, respeitado pelo povo, e mandou que os apóstolos fossem tirados ali do tribunal por um momento, e então ele disse, veio um discurso, israelitas, tenham cuidado com o que vocês vão fazer com este homem, porque, olha, se levantou outros pretendentes a Messias aqui, como Teudas, e 400 homens se uniram a ele, todo mundo aí, então, foi executado, e ele foi executado, os que obedeciam se dispersaram, não deu em nada. Outro, Judas da Galileia também, Judá, né? Judá da Galileia, nos dias do recenseamento, se levantou muita gente com ele, também ele foi executado, e quem o seguia foram dispersos. Neste caso, agora, digo a vocês, não façam nada com esses homens,
deixe que eles possam ir embora, porque se este plano ou obra vem dos homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los. E correm o risco de estar lutando contra Deus. E aí, os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então, note, você não tem, mesmo no texto do Novo Testamento, uma unanimidade de atitude adversa contra os cristãos. Da parte do povo, é dito que eles tinham grande simpatia para com o grupo dos cristãos. E entre alguns do Sinédrio, principalmente, e aí vem a questão, né? No meio cristão, você tem uma atitude muito anti-fariseus. Os fariseus é isto, os fariseus é aquilo, você é fariseu, não é? E passou, no meio cristão, fariseu ser usado como um sentido muito negativo. Mas quando você olha no Evangelho, você vê o seguinte, algo interessante. Dentre os grupos religiosos que haviam na época, aqueles que tinham maior interesse, se aproximavam de Jesus para debater com ele, para conversar, geralmente eram do grupo dos fariseus e do grupo dos escribas, que pertenciam mais ou menos ao mesmo bloco próximo lá. Okay? Você não vê nenhum saduceu debatendo com Jesus. Evidentemente que no debate você tem, às vezes, oposição, etc. e tal, não é? Mas você vê que no próprio Evangelho, aqueles que, como Nicodemo, José de Arimateia, que têm interesse em Jesus, são dos grupos fariseus. Quando Jesus é crucificado, os seus discípulos fogem. São 2 fariseus que publicamente veem disso. Olha, vão tirá-lo da cruz e sepultá-lo. E depois, quando você vai para o livro de Atos, apesar de nós termos a figura de Saulo, que persegue, junto com os sacerdotes, o grupo dos cristãos, e Saulo ser até um discípulo de Gamaliel, você, no entanto, vai ver que a parte mais simpática entre os grupos religiosos da época para os cristãos vinha do meio dos fariseus. Gamaliel é um exemplo disto. Ele não é um cristão, nunca foi cristão, nem se tornou cristão. Mas ele diz o seguinte, espera aí, o que nós estamos fazendo aqui? Será que isto é realmente uma obra de homens ou isso pode ser uma obra de Deus? Se é de Deus, nós vamos estar lutando contra Deus. Vai ser impossível destruir esse grupo, porque se é de Deus. E nós vamos estar lutando contra Deus? Hein? E aí, o Sinédrio é convencido por Gamaliel e liberta Pedro, João, etc. Hein? Quando você chega até no final da vida do próprio Paulo, que vai ser talvez uma das figuras polêmicas, nós vamos trabalhar isso na próxima palestra. Tá? Você vai ver, por exemplo, Paulo, lá no próprio Sinédrio de novo, não é? E aqui, um momento, eu tenho de ir mexendo aqui com o negócio para poder... Você vai ver Paulo lá no Sinédrio, e você vai ver Paulo lá, ele está preso, ele foi, ali tem uma parte que queria prendê-lo e executá-lo, inclusive, e você tem no livro de Atos, capítulo 23, diz que Paulo, sabendo que uma parte do Sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou, irmãos, né? E chama os líderes, todo o Sinédrio, por irmãos. Okay? Eu sou fariseu, sou filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Dita essas palavras, diz que começou grande discussão entre fariseus e saduceus e o Sinédrio se dividiu. Aí fala, os saduceus não acreditam na ressurreição, nem enquanto os fariseus admitem a ressurreição dos mortos. Então, houve muita discussão, aqui traduziu gritaria, não é? Levantando-se alguns escribas que eram do partido dos fariseus, discutiam dizendo, não achamos neste homem mal algum. E se de fato algum espírito ou anjo falou com ele, hein? E a discussão ficava cada vez mais intensa. E não houve consenso no Sinédrio acerca da condenação de Paulo. Então, notem aqui, interessante no texto, o qual a leitura tradicional passa muitas vezes por cima. Não lê. Você está aqui no final da vida de Paulo, não é no início. Aqui você está bem avançado, perto lá, né? Chegando perto já do ano 60, da Era Comum. E neste contexto aqui,
existe aí numa parte do Sinédrio, com uma figura tão polêmica como o próprio Paulo, que, no entanto, se levanta para defender Paulo. E você vai ver que quem vai avisar sobre um plano de matar ali, existem pessoas que estão dispostas a matá-los, a Paulo, mas existem outros que estão dispostos a liberá-lo e frustrar esse plano. E você vai ver essa divisão. Então, não é sempre um bloco, não é uma realidade só. No meio judaico da época havia grupos que eram contrários aos cristãos, mas havia grupos que nunca foram cristãos, mas que tinham simpatia e tinham abertura e tinham até uma atitude muito favorável. Hein? Você chega ao final, quando Paulo chega em Roma, e você chega aqui, essa história no finalzinho, Paulo chega em Roma como prisioneiro, ele recebe permissão para morar por conta própria, numa casa que ele vai alugar. 3 dias depois que ele se instalou em Roma, ele convocou os principais dos judeus da comunidade de Roma. Quando estavam reunidos, Paulo então disse: meus irmãos, e notem que Paulo trata esses líderes da comunidade judaica, aqui não é comunidade cristã, e já existia uma comunidade cristã lá, que Paulo escreveu uma carta para ela. Mas aqui Paulo convoca os líderes da comunidade judaica, sim? E ele trata esses líderes como meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo, contra os costumes paternos, vim preso de Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Estes, pois, depois de me interrogaram, quiseram soltar-me, porque não encontraram em mim nenhum um crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, nós vamos estudar o termo judeus aqui, que como é usado às vezes no texto do Novo Testamento, né? Fui obrigado a apelar a César, não tendo eu, porém, nada de que acusar o meu povo. Por isto vim pedir para vê-los, para falar por vocês, porque é pela esperança de Israel que eu estou preso com estas correntes. Então, foca. Ele não está falando aqui a esperança da igreja, ele está falando pela esperança de Israel. E está tratando líderes da comunidade judaica como irmãos. Okay? E daí, então, você vai ver a resposta deles, e eles, então, disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo de mal a seu respeito. Nós gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares, esta seita é contestada. A seita aqui está falando do grupo cristão, que era conhecido como seita do caminho, na literatura do Novo Testamento, no livro de Atos. Que este era o nome que tinha. Então, eles marcaram um dia e foram até a residência de Paulo, então, para discutir. Então, o que você tem aqui? Qual que é o argumento que nós estamos agora aqui? O argumento é que, a partir do próprio bloco do texto do Novo Testamento, você não tem esta imagem de uma atitude que é universal. Todos os judeus agiam assim. Não, você tinha líderes importantes, sim. Você tinha lugares onde havia oposição, sim. Seja na Judéia, seja na Galileia, em qualquer outro lugar, na diáspora, havia grupos que eram contrários, sim. Tem. Mas era todo mundo contrário? Não. Havia lugares, você imagina, o texto aqui, você tem Paulo, às vezes, viajando com seus amigos e colegas, ele chega, por exemplo, em Efésios, e Paulo é permitido, lá em Éfeso, né, em cidade de Éfeso, não os Efésios, cidade de Éfeso, na Ásia, pregar 3 meses na sinagoga. O pessoal da sinagoga judaica permite Paulo pregar durante 3 meses. E diz, olha, ele está pregando. Hoje você imagina se, com a situação atual que nós temos aqui, algum líder cristão vai ser permitido ocupar o púlpito de uma sinagoga durante 3 meses. Sim? É totalmente impensável. O fato dele ser convidado, como ele foi convidado para pregar em Antioquia da Pisídia, em Tessalônica, em Bereia, em Éfeso, hein? Quer dizer que o grupo ainda não havia uma atitude universal contra. E muitos judeus cristãos eram vistos como parte do Am Israel. E diz, você tem alguma coisa interessante para falar para a gente? Pode pregar. Assuma aí o púlpito, faça derachá, né, deste Shabat. Fala o que a Parashá fala o que a Haftará fala para a gente, se tem alguma palavra de exortação. E havia, portanto, você vê uma realidade muito mais complexa, onde havia tensões,
mas havia também simpatia. E, portanto, não é uma atitude de aberta rejeição e uma rejeição global e universal, como muitos autores querem apresentar a partir do texto do próprio Novo Testamento. O próprio Novo Testamento apresenta posições de aceitação e simpatia em vários contextos. E aqui nós não cobrimos todos os textos, não é como nós tomamos neste tempo, mas aí fica esta situação aqui apresentada. Okay? Então, vimos isso tanto com respeito a Jesus, como quanto a respeito aos apóstolos e cristãos, através dos evangelhos e do livro de Atos. Com respeito às guerras judaicas, o segundo argumento ali, e a rejeição dos cristãos judeus. Primeiramente, é importante nós notarmos que os judeus cristãos não foram o único grupo judaico a não participar da guerra contra Roma. Isso aconteceu também com o partido pacifista do lado fariseu, liderado por Yohanan ben Zakkai. Ele também não participou. O Yohanan ben Zakkai foi tirado, né, no ataúde, eles colocaram como se ele tivesse morto, pediram a permissão ali, saíram dele de Jerusalém, que já estava cercada por romanos, ele se apresentou até o próprio general romano lá, e o general romano autorizou que ele fosse, então, estabelecer a sua escola ali em Ávine, na Galileia, e aí começou toda a reestruturação daquilo que veio ser o judaísmo rabínico e que se tornou o representante do judaísmo através dos séculos ali. Hein? Então veio Yohanan ben Zakkai, ele falava, não, nada de guerra, não quer saber de guerra. Ele também não participou, e nem por isso ele foi excluído. Hein? Apoio a esta guerra entre os judeus no primeiro século, até o início do segundo, não foi tão popular e difundido assim como muitos creem. Hein? A ideia é que todo mundo está participando. A avaliação da documentação e da própria evidência da época mostra que não é o caso assim. Não era tão popular assim e não era tão difundido assim. Okay? Yohanan ben Zakkai, seu partido, é um exemplo. Okay? E a oposição de vários sábios judeus contra Bar Korba, apesar do apoio do Rabino Akiva. Então, o Rabino Akiva apoiou Bar Korba, mas muitos dos outros rabinos e líderes da época não apoiaram Bar Korba. E isso aparece no Talmud, você pode ver isso no Tratado Tanit 4.8, na Lamentações Rabá, e o Midrash Lamentações Rabá 2.2, né? Número 4 ali, uma referência. Bar Korba acabou sendo designado no meio judaico rabínico como Bar Kozeva, ou Kozevá, o filho da mentira, e aparece no Talmud, no Tratado Sanedrim 93b, e no Talmud Jerusalém, no Tanit 4.8. E vocês têm esse estudo interessante, que é um estudo bem da própria enciclopédia judaica. Aqui eu estou citando a segunda edição, editada em 2007, não é? Pelo Samuel Abramsky, Bar Korba sobre Bar Korba, e vocês lendo isso no volume 3, na página 156 a 161, você vê uma belíssima avaliação sobre a reação judaica contra Bar Korba ali na Terceira Guerra Judaica. Então, okay? Não tinha todo este apoio, como alguns que propõem que esse seria um fator determinante o apresentam. Okay? E é interessante notar, por último, que os dois movimentos judaicos que sobreviveram às guerras contra Roma foram exatamente os que recusaram a participar da mesma, que foi, então, ali, tanto o judaísmo rabínico como o cristianismo primitivo. Os dois grupos judaicos, as duas seitas judaicas que acabaram sobrevivendo estas guerras. Okay? Então, por último, a questão da Birkat Haminim. Aí você tem o manuscrito da Genizá do Cairo, que data, então, do século IX, e o Seder Rabi Aram Gaon, de 1426, são as únicas fontes conhecidas no meio judaico que incluem o termo Notzrim, cristãos, no texto da 12ª bênção, a Birkat Haminim. Todas as outras versões antigas da Midá só têm o termo minim, hereges. Aparentemente, essa adição ocorreu nas versões que o pessoal às vezes chama de palestinas, que seria, então, a evidência do Genizá, da oração entre a segunda, então, metade do segundo século e o quarto século. E provavelmente estava ali porque era o foco onde havia um maior conflito e atrito entre o judaísmo rabínico que estava nascendo e o cristianismo que também estava ali se estabelecendo
como dois movimentos separados e opostos, e um atacando o outro, como nós veremos da parte judaica também. Mas não era algo que ficou mundial, não ficou focado provavelmente na região ali do Oriente Médio, provavelmente. E os estudos interessantes sobre isso aparecem aqui com Stephen Katz, publicado no Jornal da Literatura Bíblica. Então, questões da separação entre judaísmo e cristianismo após o ano 70 da Era Comum, uma reconsideração. Esse artigo foi publicado em 1984, páginas, então, 44 a 76. Aqueles que quiserem, estaremos disponibilizando este artigo também para quem quiser. E outro artigo que eu acho mais interessante, mais detalhado, é Felipe Maio, né? Também é um autor judeu, que coloca, então, o estudo sobre o papel da Birkat Haminim nas relações antigas, não é? Do início ali do judaísmo e cristianismo. Um reexame, então, da evidência está publicado, então, neste jornal, Bulletin for Biblical Research, 2006. Tá? Muito interessante também. Este artigo estará ali à disposição daqueles que o quiserem ler. Na literatura cristã do segundo e terceiro século, somente Justino Marte, que é do ano 100 a 165, é o único que menciona judeus amaldiçoando cristãos. Ver isso no diálogo de Justino Marte, 16.4, 47.4, 96, 137. Mas essas referências são aparentemente a maldições informais e esporádicas e não a pronunciamentos regulares na literatura judaica. O Maio analisa bem esta evidência no seu artigo e nas páginas 328 e 329. Então, o que nós chegamos aqui à conclusão, então, sobre a Birkat Haminim. Então, o objetivo dessa Birkat era incluída na Amidá pela Academia de Árvore, parece ter sido a de moldar o judaísmo que tinha sobrevivido ali, a perspectiva do judaísmo rabínico, da linha dos fariseus, né, que estava se desenvolvendo, okay? E eliminar qualquer influência de outros grupos judaicos da época. Okay? Assim, judeus cristãos e judeus de outros grupos, seriam saduceus, essênios, todos eles estariam incluídos no termo minima, hereges. Okay? E o Maio apresenta uma interessante discussão sobre isso nas páginas 338 a 342 do seu artigo. Okay? O alcance dessa ação no meio judaico, no entanto, é bem questionável, visto que tanto a literatura judaica como a literatura cristã, até o IV século, atestam a presença regular de judeus cristãos no meio ou no seio da sinagoga da época. E até mesmo alguns venerados sábios judeus dos primeiros séculos da Era Comum, como exemplo Elisha ben Abuia, um dos mais famosos sábios que se tornou herético, segundo o Talmud, e o famoso sábio Simeon ben Zomar, ambos do início do século II, que eram contemporâneos do Rabino Akiva e que provavelmente tinham se tornado cristãos. E aí vem um estudo muito interessante, tanto Maio desenvolve este estudo a partir ali na página 341, como esse outro artigo também de Samson Levey, The Best Kept Secret of Rabbinic Tradition. Então, o segredo mais bem guardado da tradição rabínica, que trabalha sobre Simeon ben Zomar, okay? na tradição judaica. Okay? Nessa revista, uma revista judaica, Judaísmo, a Quarterly Journal of Jewish Life and Thought. Okay? Então, aí, trimestral ali, um jornal trimestral, então, da vida judaica de pensamento, escrito em 1972, e nessas páginas ali, e Jacques Ducan também aborda essa questão numa página só. Okay? Mas os outros dois ali tratam deste assunto de maneira mais extensiva. Okay? E aí nós terminamos aqui, e vamos então para a conclusão. Você tem na literatura judaica, referências ainda foram mantidas de maneira respeituosa. Interessante isso. Apesar de ser chamado ali como alguém que se desviou, como alguém que seria herético, eles, no entanto, são ainda apresentados com muito respeito na literatura judaica. E são considerados entre grandes sábios do início do segundo século. Okay?
Ben Zomar é considerado como talvez o melhor intérprete da Torá na época dele. Ele é chamado o intérprete. Diz ele era um indivíduo que tinha ideias sobre a Torá com uma perspectiva assim fantástica, as ideias dele. Então ele é chamado o intérprete da Torá. No entanto, ali acontece alguma coisa com Ben Zomar. A questão é meio ela está assim, não é algo declarado claramente o que aconteceu. Há todo um debate sobre Ben Zomar, que ele ficou louco, perdeu a razão, o que foi que aconteceu com ele. Mas daí o Levey, analisando a questão, diz o seguinte: o problema do Ben Zomar foi que provavelmente ele se tornou cristão. E ele vai analisar e discutir sobre isso. Mas apesar de ser cristão, e o pessoal diz, olha, ele se desviou do caminho, eles ainda o apresentam de maneira muito respeituosa. E ainda o consideram de família de maneira assim muito... Olha, Ben Zomar é um grande intérprete. Ora, como você iria fazer isso se a atitude, na época, seria de total rejeição, como muitos querem? Hein? Ou seja, ainda havia esse contexto onde, entre a comunidade judaica e a comunidade cristã, em vários lugares, havia muita interação ainda entre elas. Havia atitude de gente contra? Havia. Era todo mundo? Não. E isso vai durar até o quarto século. Porque lá no quarto século, a igreja que se tornou a igreja do Estado romano vai ter de fazer todo um concílio para tentar colocar fora da igreja cristã cristãos que ainda conviviam plenamente com a comunidade judaica, participando do sábado, de festas, de estilo de vida. Judeu que vive como cristão, cristão que vive como judeu, não vai ser mais aceito, vai ser banido da igreja. A igreja vai tomar, sobretudo no concílio de Laodiceia, atitudes como isso. Então, você tem uma evidência histórica e literária que vão contra essa noção de que foi o fator do lado judaico que determinou de maneira clara e precisa a separação entre cristianismo e judaísmo. Hein? Houve gente contrária? Claro. Houve gente contra? Sim. Mas não era universal. Havia ainda muita simpatia entre ambos os grupos, que vai durar muito além do segundo século. A evidência literária e documental hoje, histórica, nos apontam isso. Okay? Então, nós vamos ter de procurar, no outro lugar, a ação definitiva, okay? Dessa separação. E nós vamos, então, na próxima palestra, ver os argumentos do lado cristão, atitudes do lado cristão. Veremos o texto tanto do Novo Testamento, questões sobre o Novo Testamento, isso vai ser uma palestra bem mais longa, não é? Então, nós vamos ter de dividir em várias palestras aqui. Depois, vamos ver a questão da história cristã e desenvolvimento da igreja nos primeiros séculos, ok? Então, agradeço aqui, Rogel, né? Ficamos por aqui, Paulo, Sérgio, e se tiver alguma pergunta... Bom, para mim só veio uma pergunta aqui, eu acho que não sei se o Sérgio e o Mauro estão com mais algumas aí. Quer dizer, vieram várias, mas vieram várias fora do tema, e eu vou então fazer a que está mais no tema. Então, a pergunta aqui é o seguinte, partindo do pressuposto da aula que o senhor deu agora, o senhor está deslocando esse cisma entre judeus e cristãos do primeiro século, ou do período do Novo Testamento. Que dentro da visão mais comum, o cisma tinha sido dado, vamos dizer, no período do primeiro século ou no período do Novo Testamento, e houve um atrito entre judeus e cristãos ali. Então, o senhor está deslocando isso. Essa aula está mostrando que está um deslocamento dessa teoria. Agora, eu acho que o senhor vai abordar isso nas próximas aulas, mas acho que é um adiantamento aqui, né? Se esse cisma não foi no período do Novo Testamento, porque parece que no Novo Testamento o senhor está falando que o que está vendo é um atrito entre seitas, e o cristianismo é visto como uma das seitas, quer dizer, um atrito interseitas, em que momento da história o senhor vai localizar esse cisma? Eu acho que o senhor vai cobrir isso nas próximas aulas, mas às vezes vamos adiantar aqui. Então, você vê, exatamente a perspectiva, eu creio que nós mencionamos aqui no final, nós vamos ter de procurar no outro contexto, este momento, essa separação. Que havia conflitos entre as seitas judaicas da época, nós vamos, inclusive, ver isso daí, alguns textos, existia.
e algumas até mais violentas do que nós vemos no próprio texto do Novo Testamento. Bem mais violentas. Okay? Quando você vê a literatura dos essênios, com respeito aos outros grupos religiosos da época, os essênios não têm nenhum texto positivo acerca dos outros grupos. Nenhum. Nenhum. Okay? A única solução para todo o resto de Israel é ser destruído, okay, pela vinda do Messias e a guerra. Okay? E somente os fiéis agora permanecerem. Essa é a perspectiva essênia. Está no livro da guerra. Okay? O grupo seria o Messias viria, iria liderar a partir do grupo dos fiéis, por exemplo, nós vamos ver lá que estariam nas comunidades judaicas, essênias, não é? Entre os essênios, eles iriam contra os traidores aqui são os judeus que são dos outros grupos, hein? Que contaminaram o templo em Jerusalém, as suas apostasias, né? E se uniram aos romanos, e então haveria uma guerra contra o resto de Israel e contra os romanos, e seriam todo mundo destruído. E aí você voltaria a purificar Jerusalém, o templo, e estabeleceria o reino messiânico na terra. Hein? Então, nós vamos ver esse texto. A gente tem de ler o texto. Não somente ver, mas temos de ler. E nós iremos ler isso para compreender a questão de polêmica. O que acontece? Quando você lê o texto do Novo Testamento, e tem alguns textos que são muito usados, para dizer, olha aqui, realmente, Jesus rejeitou, os apóstolos rejeitaram. Hein? E você vai ver que nós vamos encontrar algo semelhante mesmo no Novo Testamento, já é uma posta palestra. Temos tensão, mas temos também simpatia até aceitação. Mas quando nós olhamos simplesmente o lado judaico em si, com respeito ao cristianismo, falando agora do cristianismo, nós vemos realmente que até quando o cristianismo se estabeleceu como uma religião do Estado, e vai assumir todo o compromisso lá, isso vai ser no IV século, ali com Constantino, até esta época, aí havia muita inter-relação entre grupos cristãos e judaicos. Relações de simpatia, mas havia também grupos que havia relações de antagonismo. Né? Então, nós vamos encontrar lá onde que está o outro lado, e que nós vamos ver aqui, a separação definitiva veio de maneira mais pronunciada e real do lado cristão. Professor. E isso está ligado com o desenvolvimento da leitura do supersessionismo. Okay? Daí... Deixa eu, Roger, tem mais umas perguntas aqui. Tá, então coloco mais um, Chico. Tá, tem mais algumas perguntas aqui, e eu queria fazer da minha parte também, professor, o Michael Cook, o rabino Michael Cook, lá no livro da Beatrice Boutros, naquele Jesus segundo o Judaísmo, no primeiro ele fala a respeito do primeiro período da relação judaica com Jesus, ele diz algo que para mim, praticamente, eu não tenho, eu queria saber a sua opinião a respeito disso, porque eu não tenho, não vejo como concordar tanto com ele. Ele diz que as evidências mostram que fora do círculo de Jesus, dos nazarenos naquele momento, poucas pessoas sabiam a respeito de Jesus, a respeito do nazareno e etc. Na sua avaliação, essa é uma leitura correta das fontes? Olha, nós temos, evidentemente, depende da fonte onde você vai ler ali. Né? Você vai ter, evidentemente, da parte rabínica acerca de Jesus, você tem ali os livros acerca de Êxodo, né? Que conta sobre Jesus, mas esse é um livro bem mais posterior. Vai desenvolver em séculos bem posterior depois, quando esse cisma entre cristianismo e judaísmo já estava totalmente separado. Os textos que nós temos mais antigos acerca de Jesus e o judaísmo são textos do Novo Testamento. São textos que vão datar aí, alguns deles até do próprio final do primeiro século, com algumas evidências ali, mas são textos que são datados da época do ano 50, 60, 70, até o ano 100. Então, os textos do Novo Testamento são os textos mais antigos. E é curioso ver que o texto do Novo Testamento ele apresenta tanta tensão como simpatia. E o texto que nós lemos aqui, você vê, você vai chegar num momento que é um texto extremamente interessante, esse de João. Caifás julgar que Jesus é uma figura política problemática. Isso vai ocorrer logo depois da entrada dele triunfal em Jerusalém, dizendo o seguinte, meu amigo, se nós não pararmos esse indivíduo, o impacto dele está ficando cada vez maior. Se nós não pararmos, ele vai se tornar um problema para a nação junto aos romanos. Então, vamos acabar com ele.
Você vê que ele aqui não faz nenhuma menção sobre a questão messiânica, se ele é falso Messias, não sei o quê. Ele está vendo o perigo de Jesus junto ao povo, hein? Junto à nação. Hein? E esse texto, ele, dentro dessa polêmica judaica, ele é surpreendente. Por quê? Porque você esperaria, dentro da perspectiva, que ele iria citar mais questões religiosas do que políticas. Hein? Mas ele não entra em questão religiosa. Hein? Depois ele vai usar no julgamento, mas para poder ter uma razão para poder acusá-lo. Mas, na reunião que vem aqui, a questão é estritamente do perigo que Jesus colocava para a nação. Né? E eu creio que esse texto é muito anterior a qualquer outro texto que nós temos com respeito à nação, e eu creio que ele é surpreendente na perspectiva que ele coloca. Se tivesse só uma questão, não, o judeu não acreditou, o judeu rejeitou, o judeu não sei... Ele não entra nessa questão. Hein? E por isso eu acho que ele tem um grande valor histórico. De fato. Porque se ele fosse um tão posterior e colocado, ele entraria em todo o negócio, não, olha, seria rejeição, não sei o quê. Não, ele não entra nessa questão. Hein? Ele coloca algo que para muitos cristãos nem faz sentido. Por que ele falou isso? E, portanto, eles passam batido, porque não compreendem o contexto histórico da época, na leitura tradicional. Hein? Eles vão trabalhar outros textos para falar sobre rejeição, que nós vamos estudar, mas deixam textos interessantes como este, que para eles não faz sentido. Olha, o que é isso? Jesus, por quê? Entende? Ele diz, olha, e o João vai ter até uma avaliação positiva acerca do sumo sacerdote. Ele diz, olha, ele falou a verdade, inspirado pelo Espírito de Deus. Então, é algo assim totalmente surpreendente. Portanto, eu creio que o quadro que muitos hoje voltam a trazer ali, sobre a pessoa de Jesus no primeiro século, muitos mesmo escritores judeus, hein? Seja outros ali, não é? Você vai ter vários autores judeus, e a literatura apresenta vários ali, que apresentam que Jesus se enquadra muito bem no contexto da época, nas discussões da época, e o curioso hoje que você vai ter, e eu acho isso assim extremamente interessante, enquanto do lado cristão se desenvolveu através de Bultmann toda uma visão de que tudo ligado com Cristo é mito, você vai ter do lado judaico, hein, como Flusser, hein, e tantos outros ali, uma análise de Jesus como não, é um indivíduo extremamente histórico, a busca de Jesus histórico, e que se enquadra no judaísmo do primeiro século de maneira surpreendente a partir das evidências históricas que são encontradas desde os anos 50 em diante. Hein? E aí você vai... Uau! Então, essa eu acho interessante, essa perspectiva, viu, Sérgio? Pelo menos é a minha visão, como eu vejo esse lá parte ali. Eu creio que esses autores têm muita razão. Hein? Obrigado pela resposta. Assim, eu acredito que assim, uma releitura feita pelo Jack Melsner e outros, Shane Cohen, alguns outros autores, mostra, eu acho que elas estão mais alinhadas. A gente estaria falando aqui de um alinhamento com a nova perspectiva do cristianismo, professor? Você tem hoje a abertura, que o interessante nessa nova perspectiva é você ter as evidências, que lembra, né? Você lia esse texto do Novo Testamento a partir de uma perspectiva tradicional. Isso. Onde julgava que o judaísmo de hoje, com o judaísmo no primeiro século, a mesma coisa, e o cristianismo é um novo movimento que surgiu a partir daí, rejeitando esse movimento. Quando você vai lá e vê que o judaísmo era um complexo de grupos religiosos, com ideias diferentes entre si, hein? Aí você vai ver que o cristianismo do Novo Testamento surge dentro do contexto de ideias judaicas que existiam na época, entre os círculos religiosos judaicos. Hein? Aí você vai ver todos os conceitos. Daí essa releitura que muitos autores modernos estão fazendo, estão tomando as evidências desses fatores, desse judaísmo do segundo templo, das suas ideias ricas que haviam na época. E, portanto, o cristianismo primitivo se torna uma testemunha de grupos judaicos que haviam na época com essa perspectiva. Hein? Isso quer dizer, para mim, você tem que fazer o quê? Hoje é evidência histórica. Hein? De fato. Na medida que você vai descobrindo documentos, descobrindo e aprofundando, são evidências históricas. Hein? Que tanto cristãos como judeus, não todo mundo, mas muitos cristãos judeus, estão dispostos a olhar para essa evidência e reler o texto a partir dessa evidência.
e daí compreender a relação entre eles através dessa evidência. E essa compreensão, o que ela faz? Ela abre porta para um diálogo maior e compreensão um do outro. Okay? Já que a definição tradicional era a seguinte: o judaísmo foi totalmente rejeitado, o cristianismo é a nova religião de Deus. Quando você vai lá, você vê que essa posição tradicional não segue de maneira tão precisa a história assim. E nem o próprio texto bíblico do Novo Testamento. Não é o texto... Não, é o texto do Novo Testamento. Okay? Que então você vai... Porque a posição tradicional ela passa por cima de todos esses textos que são contrários à sua posição. Simplesmente ignoram. Eles são como se não existisse o Novo Testamento. E não é 1, 2, 3 textos, são muitos textos. Okay? Então, esta ideia ela é interessante, eu acho que vale a pena, é o que nós estamos fazendo aqui. Vale a pena a gente reexaminar isto de maneira aberta, sincera, num diálogo, e deixar as evidências falarem e repensar posições a partir de evidências. Hein? Professor, eu tenho uma pergunta aqui, mas eu acho que o senhor vai abordar também, da Yael. Ela pergunta assim, na sua opinião, pelo fato da identidade cristã do primeiro século ser judaica, é possível que os cristãos, na tentativa de fazer uma separação e de criar uma identidade própria, a partir do segundo século em diante, tenham tentado suprimir essa identidade judaica? E numa continuação disso, os concílios da igreja foram mecanismos judiciais que ajudaram essa criação de uma identidade própria, e por isso em oposição à identidade matriz. Como o senhor vê isso? Eu vejo que vai bem nessa direção, Yael. Nós vamos ver isso, sobretudo, no contexto quando Roma, depois da Terceira Guerra Judaica, você vai ter uma legislação romana que torna o judaísmo uma religião ilícita, okay? Proibida. A prática do judaísmo, então, proibida por Roma. E a identidade judaica passa a ser uma identidade muito perseguida pelas autoridades romanas, inclusive com o próprio imposto. Mesmo que você não praticasse judaísmo, só pelo fato de ser judeu, você teria de pagar um imposto pesado só para poder viver no Império Romano. Hein? Então, que já foi até mencionado na palestra anterior. Okay? Então, neste contexto, nós vamos ver, sobretudo, a tentativa nas cartas dos pais da igreja, e aí vem um trabalho interessante de Samuel Bacchiocchi. Ele não está lidando tanto com essa separação, mas ele está lidando com um evento histórico. Como foi que cristãos deixaram de guardar o sábado para guardar o domingo como dia santo? Se eles vêm de um contexto onde eles guardavam o sábado, hein, como dia santo. E ele vai ver que o maior fator neste elemento é exatamente o desenvolvimento do antijudaísmo romano. E aí grupos cristãos vão tentar criar uma identidade totalmente desassociada de qualquer raiz judaica, hein? E criar uma identidade que seja mais simpática aos romanos e à cultura greco-romana. E aí vai trazer toda uma teologia. Isso é parte da nossa própria palestra aí, Roger. Mas o curioso é que não é simplesmente, que vamos ver ali, um grupo que era judaico tentando criar uma identidade própria, em contraste com a judaica. Por quê? Porque isso não existia na mentalidade da época. Você tinha o seguinte, somos dois grupos judaicos, cada um com a sua identidade. Um aqui dentro dos fariseus, o outro com os seguidores de Yeshua, a seita do caminho. Cada um se considerando verdadeiramente representando a fé de Israel. Lembra, Paulo chega a chamar os líderes da comunidade judaica e diz, irmãos, é para a esperança de Israel que eu estou aqui. Quer dizer, ele não se vê fora da comunidade, mas ele se vê como um representante da esperança de Israel. E ele acha que ele tem razão. E ele vai discutir com liderança judaica. Uns vão ser simpáticos, outros não. Uns aceitam, outros rejeitam. Okay? Tem gente que rejeita que fica neutro, tem gente que rejeita e fica agressivo contra. E tem gente simpatizante que aceita, tá bom, mas não vou tomar esse passo. E tem gente que aceita e toma o passo junto com ele. Okay? Então é uma situação muito mais complexa. Mas nenhum deles se viu fora do contexto da comunidade de Israel. Lembra que em Efésios, quando Paulo escreve sobre o mistério do Messias, ele diz esse mistério oculto ao tempo. O que é?
é que vocês, gentios, podem fazer parte da comunidade de Israel. Vocês estavam longe, agora fazem parte. Mas ele não diz, a ideia dele não é uma identidade totalmente separada e antagônica. Ele diz, vocês podem fazer parte. Agora, nós vamos ver que a partir do meio do segundo século, sobretudo depois da revolta de Bar Kokhba, você vai ter na literatura cristã, começando por pessoas de origem romana, uma teologia que desassocia totalmente e cria uma nova identidade. Sem relação e sem nenhuma afeição, isso que é parte. Paulo ainda tem muita afeição, ele diz, irmãos, eles são meus irmãos. Hein? Quando ele pergunta lá, qual a vantagem do judeu? Escrevendo para os próprios romanos. Ele diz, qual a vantagem do judeu? Ele diz, todas, em todos os sentidos. Ele diz, a eles foram dados os pactos, dele vinham os patriarcas, etc. Dele vinha o Messias. Isso é Romanos capítulo 2. Todas em todo sentido. Ele diz, é melhor ser judeu do que ser pagão. Entende? De todos os lados. Mesmo não crendo em Yeshua, é melhor. Você está dentro da linha do povo que recebeu a Torá. Então, é interessante isso. E Paulo não está falando aqui isso do grupo judaico-cristão, está falando de todo Israel. E ele chega ao ponto de dizer, olha, todo Israel, nós vamos estudar sobre isso, diz, muitos ali, por causa do evangelho, são inimigos, mas por causa dos patriarcas são amados. Deus os ama. A eleição e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, esse tipo de atitude é totalmente contrária à atitude que vai desenvolver a partir do segundo século. Por quê? Porque os cristãos do primeiro século ainda se viam dentro da comunidade de Israel. Mas a partir do segundo século, vários fatores que nós iremos abordar ali, surgiu um movimento entre cristãos que queria não ter mais nenhuma relação com eles. E se desenvolve a teologia do supersessionismo, para poder fundamentar isto. E este desenvolvimento nós vamos ver, como é a proposta desse curso, não é? A partir de uma perspectiva de um antissemitismo, que se desenvolveu a partir do antijudaísmo romano. E você vai criar uma novidade, uma identidade, você vai criar uma teologia toda sistemática, em todos os pontos, com leitura tanto do Antigo como do Novo Testamento, ou seja, da Bíblia hebraica como do Novo Testamento. A partir dessa perspectiva, a fim de criar e mostrar como que a igreja agora é um novo povo com identidade separada. Então, Yael, sem dúvida está isso. E os concílios, sem dúvida, vieram para poder colocar por quê? Porque nem todo cristão aceitou isso. O fato de você ter cristãos sendo considerados como anátema, como vão ser condenados ao fogo eterno, que ainda tiverem alguma característica judaica na sua vida, prova essa direção da necessidade desses concílios baterem, por quê? Nem todo cristão aceitou isso. E não foi assim a partir do segundo século em diante. Vai até o quarto século e continua esse problema lá. Hein? Cristãos que não aceitavam isso dizem, não, que isso? Que história é essa? Hein? E, no entanto, a igreja vai ter de trabalhar. E quando entra a Idade Média, aí já vemos que a situação começa a ficar quase que como definitiva. Só pequenos blocozinhos de cristãos meio perdidos vão ainda continuar com alguma atitude daquela antiga, hein? Que havia ainda. Tá bom? Maravilha. Professor, creio que podemos agora deixar o gostinho de quero mais, né, Sérgio? Porque tem muitas perguntas que estão antecipando os temas aí. Eu ia falar justamente isso. Nós agradecemos muito ao professor Reinaldo Siqueira pela disponibilidade. Por nós ficaríamos aqui até o final do dia, com absoluta certeza. Eu, sinceramente, sendo bem franco, causa-me até emoção de ver muitas coisas, ver tudo que foi falado, ouvir aqui muito do que foi dito também. E tenho certeza que causa alegria em muitas pessoas também. Sem dúvida, Sérgio. Acho que é isso. É um prazer ter tido vocês aí. Vejo de novo aqui amigos queridos, não é? Todo mundo aí, a Maja, não é? Você aí, Maja, um abraço para você, não é? Temos ali, a Kátia está aí também. Outros mais que eu não estou vendo todo mundo aqui. Vejo novamente a Selma. Selma, né? Shalom, Mashalom, Kol Beseder? Yofi, Deus te abençoe, viu, Selma? Tudo de bom com você, sua família aí, hein? E os seus queridos aí. Grande abraço, uma alegria te ver sempre, hein? Espero um dia desses, quando visitar em Israel, a gente possa se encontrar novamente aí, viu? Vocês agora já estão praticamente vacinados, nós ainda aqui não, viu, Selma? Estamos esperando ainda para a gente voltar a visitar Haaretz aí,
pela graça do Eterno, viu? E a todos os demais amigos aí, queridos, gente, grande abraço para vocês, viu? Nós vamos, na próxima palestra, as próximas palestras todas estarão voltadas para analisar o fenômeno dentro do cristianismo. Sim? E nós vamos, essa será uma palestra bem mais longa, porque é onde nós temos ali de tratar muitos detalhes, de elementos. Então, vamos abordar a questão dos argumentos de cristãos falando que foram os cristãos, Jesus rejeitou o judaísmo, Jesus rejeitou seu povo, os apóstolos, a igreja rejeitou, não é? E isso a partir do texto dos evangelhos, de Atos, mas, sobretudo, passagens complicadas nas cartas. Okay? De Paulo, por exemplo. Seria talvez o mais polêmico. Okay? E tentar compreender isso daí. Depois nós vamos ver, então, vamos avaliar essa evidência, ver como podemos compreender isso, mas daí partiremos, então, para as evidências históricas no início do segundo século, nesse período que mencionei aqui, do antijudaísmo romano e essas atitudes cristãs, e aí vamos explorar vários textos. Eu digo isso, esse trabalho do Bacchiocca, uma referência que fala aqui, já é meio antigo, mas ele é muito interessante porque é uma tese da própria Universidade Gregoriana, a Universidade do Vaticano, que avalia os documentos dos pais da Igreja, okay? E que traz aí uma contribuição muito interessante sobre isso. Okay? Então, acho que é importante vermos isso e outra literatura mais. Okay? E daí nós vamos depois desenvolver esse desenvolvimento do supersessionismo como uma base teológica para poder apoiar a esta separação. Tá? Então, vamos tomar algumas palestras aí, viu, Roger? Pelo menos 2, pode ser que até 3 palestras. Nós vamos ver como a gente vai progredir. Tá? Nós Mas eu queria dizer aqui... Não, digo assim, nós estamos com tempo tranquilo para colocar mais 20 aqui, fica tranquilo. Mas eu só queria dizer que, Roger, eu vou estar passando para você, como eu passei a outro artigo, vou passar alguns dos artigos aqui. Esse artigo do Maio, sobre a Birkat Haminim, eu creio que ele é muito pertinente, viu? E você pode disponibilizar para quem quiser. O artigo do Levei sobre o Simeon Ben Zomar, hein? Ali sobre a avaliação que ele faz da literatura, tanto talmúdica como midrástica, sobre esta figura do Simeão, tá? E alguns outros materiais que nós discutimos agora e que estaríamos disponibilizando para aqueles que quiserem ler. Infelizmente, tudo em inglês, mas... Tá bom, então. Então, aí. Entrego na mão de vocês agora, então. Roger, Sérgio, Mauro. Sérgio, obrigado, professor. Nós vamos, então, agradecer a todos que nos acompanharam. Na próxima semana, então, mais uma vez, às 11 horas da manhã, com a graça do Eterno.